Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 19 de fevereiro, sétimo domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje meditando esse texto de São Mateus, que nos fala desse contraponto que Jesus faz entre a lei mosaica e a verdadeira lei de Deus, entre as atitudes de um homem puramente mundano das atitudes de um homem espiritual. Aqui nós precisamos deixar muito claro isso. Toda a liturgia da palavra desse final de semana vai nos chamar a atenção para esse contraponto entre o mundo e o céu. Entre uma atitude puramente humana, irracional muitas vezes, desprovida de valores, e uma atitude totalmente espiritual, que é capaz de lançar o olhar sobre tudo e todos de acordo com o olhar de Deus. Vejam, na primeira leitura de hoje do livro do Levítico, a palavra de Deus nos convida: sede santos, porque vosso Deus é santo. Ora, o que é a santidade? A santidade não é o realizar milagres, feitos extraordinários. A santidade não é estar desligado do mundo, num lugar à parte, fora do convívio com os demais. Não. A santidade se realiza no dia a dia, nas pequenas coisas, nos gestos cotidianos, no trabalho, na oração. São José Maria Escrivá nos convida muito a meditarmos sobre isso, sobre a santidade no cotidiano, fazer bem todas as coisas, porque isso é uma prova de amor a Deus e ao próximo. Sede santos. Essa é a primeira e a maior vocação do cristão. O Catecismo da Igreja Católica, no seu prólogo, também nos faz disso, nos chama a atenção para isso. A santidade é o chamado universal que Deus faz a cada um de nós. Ser santo significa estar no mundo sem ser do mundo, falar ao mundo sem deixar contaminar-se pelo mundo, mostrar Deus ao mundo para trazer o mundo até Deus. Nós sabemos que os santos, aqueles homens e mulheres que antes de nós viveram em plenitude a palavra, foram sal da terra e luz do mundo, nós sabemos que esses homens e mulheres foram capazes de trazer para Deus muitas pessoas. E por quê? Porque justamente fizeram aquilo que Jesus no Evangelho nos convida a fazer. Se foram caluniados, calaram e rezaram por seus caluniadores. Se foram perseguidos, também calaram e rezaram pelos seus perseguidores. Ora, se levaram um tapa, um bofetão na face direita, ofereceram à esquerda. Os santos, irmãos e irmãs, não enfrentaram os malvados. Eles deixaram que o Senhor combatesse por eles. Os santos não fizeram guerra contra aqueles que os perseguiam, mas eles invocaram o nome do Senhor. E no nome do Senhor
outros combateram os perseguidores. Ora, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos capacita para vivermos essas bem-aventuranças. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para percebermos que a santidade a qual o Senhor nos chama, ou seja, a imitá-lo nas atitudes, ou seja, eu sou cristão, eu sou outro Cristo, minhas atitudes, minhas palavras, meus gestos, meu caminhar, meu andar, tudo precisa refletir o Cristo, porque o Cristo é o Santo dos Santos, é o enviado do Santíssimo Deus, é Deus na terra, seus modos, suas ideias, sua vida devem ser os meus, porque assim eu estarei fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Jesus, ao final do Evangelho, diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ser perfeito na Sagrada Escritura significa ser santo. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem o desejo da santidade? A grande maioria do povo católico não tem o desejo pela santidade. E por quê? Porque acha que para ser santo é preciso ser livre de todo pecado. Irmão e irmã, volto a te dizer aquilo que em outras ocasiões eu já havia dito aqui. O Senhor não veio para os santos, o Senhor veio para os pecadores, para santificar os pecadores. Nessa terra em que vivemos, somente 2 pessoas estiveram livres de toda e qualquer forma de pecado: nosso Senhor Jesus Cristo e aquela a quem Deus preservou do pecado para gerá-lo assim santíssimo, a Virgem Maria. Todos os demais, inclusive o justo São José, pecaram. José queria abandonar sua mulher em segredo. Vejam, uma forma de pecado. Ele quis fugir. Todos os santos e santas que nós conhecemos tiveram os seus espinhos na carne, tiveram as suas dificuldades, lutaram contra o pecado, caíram muitas vezes, chegaram ao fundo do poço, mas souberam olhar para o alto e pedir: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E o Senhor os reergueu. Basta olharmos e vermos a vida de tantos homens, de tantas mulheres que passaram pela história fazendo o que Cristo fazia. São Paulo, na segunda leitura da segunda carta aos Coríntios, vai nos falar desse amor de Deus, que deve ser causa de união de todos nós e não de separação, de divisão. Esse amor, vivido em plenitude, faz de nós imagem e reflexo do próprio Deus. Nós precisamos tomar essas atitudes se quisermos um dia chegar ao céu, porque para entrarmos no céu, livro do Apocalipse, capítulo 3, precisamos ser santos. Somente os justos, os perfeitos, os santos entrarão no céu. Não cabe a mim, cristão, desanimar no caminho da santidade. O caminho da santidade precisa ser trilhado por mim. E atrás de mim virão outros que, olhando a minha vida e o meu testemunho, também buscarão esse caminho. Quantas vezes eu e você nos inspiramos em pessoas que nós conhecemos, pessoas do nosso convívio, que são íntegras, retas, que oferecem a face, que perdoam as ofensas, que não murmuram diante das perseguições e das calúnias, pessoas que nós às vezes até julgamos como sendo pessoas apáticas a tudo, e não. São pessoas que colocaram a sua força e esperança no Senhor e sabem que não serão decepcionadas. Como Paulo, elas podem dizer: eu sei em quem eu pus a minha fé. A nossa fé não pode ser colocada nos homens, a nossa fé precisa ser colocada em Deus. Às vezes nos decepcionamos no caminho da igreja, no seguimento de Cristo, até mesmo no meio social, nas nossas amizades, enfim, no trabalho. Por quê? Porque a nossa esperança e confiança está nas pessoas, nos meios, mas não está no Senhor, autor e princípio de toda a vida e de toda a santidade. Hoje, eu quero te convidar a ir à casa de Deus, a ouvir junto com a sua comunidade a palavra, a meditar com seu sacerdote esse Evangelho. E eu te convido também, ao longo dessa semana, a se perguntar diariamente: eu já abracei o caminho que conduz ao céu?
eu já trouxe para a minha vida o desejo da santidade. Todos somos chamados à santidade. Me lembro de uma canção muito bonita, Sede Santos, do Valmir Alencar. Ele dizia: sede santos, esta é minha vontade. Sede santos é o que eu mais quero. É o que Deus quer, que nós sejamos santos. Se nós tivéssemos hoje no mundo 1 milhão de pessoas santas, nosso mundo se transformaria. Se em cada família nós tivéssemos uma pessoa santa, que decide-se por viver a santidade, que abre mão do pecado, que muda de rumo, que vai adiante no caminho de Deus, nossas famílias seriam muito melhores, nossa sociedade seria renovada e a graça de Deus estaria por todos os lugares. Mas nós escolhemos o pecado. Nós escolhemos não a perfeição, mas escolhemos o erro, o defeito, a degradação da imagem de Deus em nós. Hoje, indo à igreja, eu quero te convidar, faça um bom exame de consciência. Se tiver a oportunidade, peça ao seu sacerdote que lhe atenda em confissão, para que você possa tirar do seu rosto, do seu coração, a deformação que o pecado causou na sua vida, porque é o pecado que deforma a santidade que Deus colocou em nós. Nós somos templos do Senhor. Nós somos casa de Deus. São Paulo, na segunda leitura, fala disso. E uma vez que nós ofendemos, destruímos e maltratamos o templo que somos nós, Deus também não deixará isso barato. Quando Deus tira de nós a graça através do pecado mortal que cometemos, o Senhor como que nos entrega a nossa própria sorte. Irmão, irmã, eu te digo, eu não quero caminhar a minha própria sorte, à luz dos meus próprios pensamentos, porque eu sei onde eu vou parar. Eu quero caminhar sob a luz e proteção de Deus. Eu quero que o Senhor esteja comigo, que Ele continue habitando esse templo que pelo batismo eu me tornei. Eu quero ser de Deus, eu quero ser santo. Todos os dias, ao consagrar a Eucaristia, eu digo a Jesus: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me a graça de ser um bom padre, um bom e santo padre. Para vós, como diria Santo Agostinho, eu sou padre, mas convosco eu sou cristão. E convosco eu gostaria de pedir isso a Deus também. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me a graça de ser um bom e santo filho, um filho verdadeiramente devoto das coisas do alto. Que Deus te abençoe e até amanhã.